E aí, criativo? E aí, criativa? Beleza? Aqui é o Lucas Teixeira, do canal Desfoque Criativo, e hoje nós vamos utilizar uma técnica bem legal dentro do Photoshop que serve para mexer com o contraste da imagem, mas de uma forma um pouquinho mais criativa, um pouquinho diferente, que pode ser bem útil em algumas ocasiões. Vamos lá? Essa técnica é a técnica do Gradient Map, ou então mapa de degradê, ou mapa de gradiente. Como funciona essa ferramenta? Essa ferramenta cria uma camada a mais no seu arquivo e essa camada vai ser responsável por recolorir cada uma das áreas da sua imagem, se elas são áreas claras ou escuras, conforme a cor que você definir. Vamos na prática, você já vai entender o que eu estou falando, legal? Vamos lá. Então aqui temos essa primeira imagem, lembrando que nesse vídeo todas as imagens eu peguei do site Adobe Stock. Eles têm uma seção de fotos grátis, digamos assim. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode abrir essas mesmas imagens se você quiser. Então vamos lá. Eu acabei de abrir essa imagem. Tudo que nós temos aqui é só a camada de fundo, que contém a foto em si, tá? Então nós vamos criar uma nova camada de ajuste, chamada Gradient Map. Pode ser aqui nesse botãozinho ou pode ser aqui, nesse camadas de ajuste. Então aqui nós vamos procurar e temos o Gradient Map, beleza? Ou poderia ser aqui, né? Aqui, Gradient Map. E pronto. Já criamos uma nova camada. Perceba que a foto ficou preto e branco. Por quê? Porque o Gradient Map ele vai dizer para mim, vai dizer para a imagem, que todos os tons da minha imagem que são escuros, ele vai fazer essa passagem de cor aqui, né? Então, dos tons escuros até os tons claros. Todos os tons escuros ele vai transformar na cor que está aqui, no caso está na cor preta. E todos os tons claros ele vai transformar nessa cor aqui, que está a cor branca. Tá legal? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos acrescentar um pouco mais, mas só para você ter ideia do que acontece com o Gradient Map, a gente poderia escolher outros gradientes, por exemplo aqui, ó, um gradiente que vai do azul escuro para o azul claro. Daí ele transformou toda a imagem, do azul escuro para o azul claro. Entendeu a lógica? É mais ou menos isso, ele colore a imagem. Mas não é para colorir que nós vamos usar. Essa ferramenta pode ser usada para colorir também. Mas nós vamos usar aqui. Nós vamos pegar o gradiente padrão, preto para o branco, tá? Para começar. E nós vamos mexer um pouquinho nele. Legal? O que nós vamos mexer? Primeiro que aqui, nós vamos deixar ele no clássico. Ao invés do perceptual, vamos deixar no clássico. Já vai mudar um pouquinho. Essa é a forma do Photoshop tratar as passagens no gradiente. Legal? Podemos adicionar o jitter para evitar algum banding, tá? E nós vamos aqui abrir o nosso gradiente em si. No gradiente, nós vamos mudar aqui a suavização de 100 para 50%. E nesse 50%, nós vamos criar mais stops. Como assim? Nós vamos criar mais alguns pontos de referência. Nós podemos criar quantos pontos nós quisermos. Então aqui, o que eu vou criar? Vou criar um ponto no meio. Qual que é a localização? Vou pôr aqui 50. Só que nesse ponto eu posso ou dar 2 cliques nesse quadradinho ou clicar na cor aqui. Olha só, 2 cliques aqui. E aqui eu vou pôr uma cor que seja 50% brilhante. Tá? Eu vou criar um outro ponto aqui no ponto 75. Tá? Vou dar 2 cliques e vou pegar uma cor que seja 75% brilhante. Eu vou clicar aqui no ponto 25. E eu vou criar uma cor que seja 25% brilhante. Legal? Ok, eu vou fechar essa abinha aqui. Perceba, agora eu tenho o meu gradiente aqui. Qual que é a diferença do inicial? Olhando aparentemente, talvez não tenha tanta diferença, mas nós criamos um gradiente com 5 pontos delimitados aqui, legal? E o que nós vamos fazer? Agora vem a jogada. Como isso pode se transformar numa ferramenta de mexer na saturação, de mexer na potência da nossa imagem? É só a gente transformar esse tom de gradiente aqui em uma camada de luminosidade. Então nós vamos aqui por último, luminosidade. Ok. Legal? Agora essa imagem aqui parece que não causou muita diferença na foto. Ó, vou tirar e pôr. É quase nenhuma diferença, tá? Por quê? Nós criamos uma passagem certinho. A gente mandou aqui transformar toda essa camada em uma transformação de luminosidade e não mais de cor, por isso ele não mexeu mais com as cores. Só que a gente está pegando a luminosidade original da imagem e transformando em outra luminosidade que é igual. Afinal de contas, no ponto 0 nós transformamos uma cor de 0 brilhos, né?
de zero brilho aqui. No ponto 25, nós criamos uma cor de 25% de brilho. E assim por diante, ou seja, não houve nenhuma mudança. A mudança vai ser agora. A gente deixa a imagem aqui do lado, põe o editor de gradiente aqui, e aqui nós podemos simplesmente transformar a nossa imagem somente arrastando esses quadradinhos. Olha só. Eu vou arrastar aqui, ó, esse ponto mais escuro, e vou expandir. Olha só, eu já trouxe as áreas escuras mais para cá um pouquinho. Essa aqui eu posso trazer mais para cá também. Olha só como eu estou trazendo mais tons escuros aqui para a imagem, tá? E essa aqui mais para cá também. E o brilho eu vou acentuar um pouquinho também. E olha só que bacana. Ok? E olha só que legal o que eu fiz aqui. Olha a imagem antes e a imagem depois. Veja como a gente conseguiu trazer mais tons para a imagem, utilizando essa ferramenta simples. Claro que como ela está numa camada à parte, nós podemos mexer aqui no preenchimento, na opacidade, para suavizar um pouco, se achar que foi demais, né? Então vamos deixar aqui no 80% aqui, por exemplo. O que aconteceu? A gente trouxe para a imagem ficar com mais presença desses tons médios aqui. Ela estava muito clara, né? Muito estourada. Aqui até daria para trazer um pouquinho mais até. Olha que bacana. E o preto a gente deixou lá, porque também a gente não quer trazer um corte de preto aqui, né? Ok. Então olha que bacana que a gente fez com a imagem. Então a gente tem aqui um antes e um depois. Se achar que foi demais em algum ponto específico, por exemplo, nos olhos, a gente pode simplesmente pegar aqui um pincel, né? Deixa eu pegar um pincel normal. E eu posso fazer uma máscara aqui só nos olhos, por exemplo. Legal? Então aqui nós temos o nosso antes e o depois. Beleza? Vamos experimentar fazer isso em uma outra imagem? Olha só que legal. Essa imagem aqui também. Então a gente pode brincar com esse mapa de gradiente. Vamos lá? Aqui, mapa de gradiente, ok. Eu já vou colocar no clássico, tá? E aqui eu vou criar os outros pontos. Eu posso criar o ponto que eu quiser, contanto que eu crie certinho. Se o ponto está na posição 50, então eu vou criar uma imagem com 50, colocar uma cor com 50% de brilho. Ó, vamos colocar aqui um no ponto 20, por exemplo, ao invés de 25, mas aqui ele precisa ter 20 de brilho. Se eu criar um aqui no ponto 90, por exemplo, então precisa ter 90 de brilho, tá? E assim por diante, ó. Vamos colocar aqui um 65 e deixar com 65% de brilho. Aqui a suavização vou passar para 50, né? Então, ó, 50 suavização, clássico, ok, luminosidade. E perceba que aqui ele vai dar quase nada, talvez nada de diferença. E agora sim, agora eu vou começar a mexer com esses brilhos aqui. Por exemplo, esse 90 eu vou trazer mais, para trazer mais brilho para a imagem. Assim eu consigo trazer esse brilho sem trazer o brilho de corte aqui, que é o 100%, né? Esse 85%. Aqui também, ó, vamos aumentar um pouquinho mais o contraste, aqui foi demais. E ó, eu posso trazer, suavizar, clarear um pouco mais essas áreas e trazer um pouco mais as escuras. Então assim a gente pode ir brincando um pouquinho com a imagem, ó. Então eu posso aqui e clarear essa outra parte. Então olha só como a gente já consegue transformar completamente a nossa imagem, né? Ó, eu posso ativar o jitter aqui para evitar um pouquinho de problemas, né? E olha só que bacana, o antes e o depois. Olha a profundidade que a gente conseguiu dar para a nossa imagem a partir desse gradiente map. Se eu quiser deixar ele mais potente, então eu posso dar um Ctrl J e duplicar, ele vai refazer aquele mesmo efeito em cima, também já fica uma coisa meio estranha, né? Então eu vou apagar aqui, e olha só que legal. Então nós acabamos tendo uma forma de potencializar nossas imagens de um mecanismo bem bacana, bem fácil de utilizar, não destrutivo, porque ele fica numa camada à parte, fácil de mexer, voltar atrás. Por exemplo, aqui o preenchimento 100, 90, eu posso corrigir. Como ele está numa camada à parte, eu posso colocar ele, jogar para outros arquivos e criar uma espécie de padrão que eu uso em várias imagens e assim por diante, legal? Então, é um efeito bem simples e que ajuda bastante a gente no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.